Boa noite a vocês. Muito obrigado pela presença. Este é um trabalho que nós fizemos durante a pandemia. Então ficamos isolados fazendo esse trabalho com esse texto tão brilhante do Eugênio Ionesco, que faz parte do Teatro do Absurdo. Há 75 anos que estamos casados e todas as noites, invariavelmente, todas as noites, você me obriga a contar a mesma história, a imitar as mesmas pessoas. Eu queria agradecer ao Cine Teatro São Luís, essa beleza de teatro. A vocês quero parabenizar pela cidade. E é muito emocionado que eu agradeço a vocês. Boa noite. Boa noite mais uma vez. Eu queria pedir, por favor, que as pessoas, se puderem, chegassem mais para frente um pouquinho, porque como é um bate-papo, fica mais íntimo, assim, com as pessoas próximas. Enquanto vocês estão aproximando, eu vou pedir para que a Fran Teixeira venha aqui para se juntar a gente, e também a Andréa Pires, que são duas realizadoras, duas artistas daqui. A proposta desse bate-papo é um pouco expor esse momento que a gente viveu da pandemia e também do governo anterior, né, do governo federal, que provocou um desmonte da cultura junto com a tragédia da pandemia. Como é que as artes fizeram para sobreviver, como que elas se reinventaram. Isso é uma coisa que aconteceu agora com a gente, mas que acontece há muito tempo, né? O teatro, a arte está sempre tendo que se reinventar e trazer o desconforto que ela sente para o público e de uma forma que o público também participe disso e também busque soluções para a nossa sociedade. Então, eu vou pedir para que a Andréa e a Fran se apresentem um pouquinho, façam um breve relato aqui de cada uma das suas atividades e que, depois disso, já emendem, já contando um pouquinho do processo de vocês durante esse período, não só durante esse período, mas como é que cuidam de reinventar a arte. Por favor, Fran. Boa noite. Prazer, Fernando. Parabéns pelo trabalho. Muito legal poder ver esse trabalho aqui nesse cinema. Eu me chamo Fran Teixeira, sou professora do IFCE, do curso de licenciatura. Sou diretora de teatro de um grupo que se chama Teatro Máquina, que vai fazer 20 anos agora esse ano, em Fortaleza. Sou artista aqui dessa cidade. Para mim é uma alegria poder estar aqui conversando sobre um período tão duro para a gente, né? E poder também contemplar, fruir, né, essa experiência de ver um filme que é uma peça de teatro, né? Então, acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso e prazer estar com a Andréa também. Pronto, está ligado. Sou Andréa Pires, também estou muito feliz, parabéns, Fernando, pelo trabalho. Sou professora também, agora estou na Unifor, que é uma universidade particular, no curso de cinema. Também atuo numa companhia de teatro, dança, artes da cena, que é a Inquieta Companhia. A Fran foi minha professora no IFCE e fico muito feliz de estar aqui hoje pensando e acredito que a gente tem muita coisa para conversar e refletir nesse período que a gente está agora, sobre o período que a gente viveu e o quanto que isso deixou coisas para a nossa refeitura das artes da cena nesse momento na vida, né? Então, durante a pandemia, eu acho que eu fiz muita coisa. No começo da pandemia, acabei meio paralisada, perdi meu pai de Covid durante a pandemia, e foi depois disso que eu comecei a me assustar um pouco mais e repensar possibilidades e pensar, mais uma vez, no que é teatro para a cena da tela. Assim, o que é esse teatro que a gente faz, que é e que não é teatro ao mesmo tempo, o tempo todo.
né? Então, hoje ver o trabalho me girou, sabe? Me levou a essas narrativas plurais que a gente foi gerando no período da pandemia, me levou a pensar e elaborar algumas perguntas. Eu fiquei assistindo e pensando, puxa, quem que a gente é hoje, depois de ter passado pela pandemia? O que são os nossos... quais são as nossas novas narrativas depois da pandemia? Quais são os nossos artifícios de criação? O que a gente aprendeu? O que a gente perdeu? E aí foi um momento muito bom de estar olhando para essa tela, que é uma tela da nossa casa, né, uma tela de casa, mas que a gente pôde ver um trabalho, refletir sobre algo que nos fez mudar tanto, que foi o período da pandemia nas artes, né? Então, eu vou explicar um pouquinho... que assim, o processo que aconteceu esse filme, esse espetáculo, essa peça, ele é um processo que já vem há algum tempo na questão minha e do Nanini. Nós somos sócios e produtores da Pequena Central, a gente produz juntos desde 1990. E então a gente começou, de um tempo para cá, a entender que o teatro precisava também comunicar com esse novo público, com as novas mídias, e ficamos sempre pensando em alguma solução para isso. Então, quando surgiu a pandemia, isso ficou muito claro para a gente. Aqui tem um momento, né, é a chave que vai virar essa porta, porque a gente acompanhava que assim, a dança ela já tem um trabalho forte no vídeo, ela já se utiliza muito do vídeo, né, ópera, enfim, várias artes, mas o teatro sempre teve essa coisa meio emperrada. A gente, então, tinha essa vontade de transpor isso. Com a pandemia e com esse texto que era muito propício, porque era um texto para 2 atores, né? 2 atores que queriam muito fazer esse trabalho, que são destemidos, que todos com mais de 70 anos, e no meio da pandemia se dispuseram a fazer ensaios. Claro que nós fizemos tudo com muita proteção, com muito isolamento, eles ensaiavam, cada um cercado por uma bolha de plástico, nós ficávamos fora dessa bolha. Mas, de qualquer forma, teve esse período de 2 meses de leitura, ensaio, como teatro. A gente queria realmente trazer para a tela o teatro, mas sem abandonar os recursos que o audiovisual pode nos dar. A partir daí, a gente fez esses ensaios, paramos no final do ano, e em janeiro filmamos em 10 dias em estúdio. Por que 10 dias? O filme normalmente leva 4, 5 semanas, né, às vezes 8 até. A gente fez em 10 dias porque a gente estava pronto, né? A gente sabia o que a gente queria, era chegar no estúdio e filmar. E a gente procurou respeitar a respiração dos atores. Onde a gente procurou deixar o teatro presente muito nessa situação. No texto, obviamente, que o cinema, normalmente, ele é muito mais da imagem, né? Você tem um texto super falado o tempo todo, né? Você tem poucas coisas de gestual, de corporal, e de efeitos, enfim. Então, a gente manteve essa característica. Claro que eu cortei bastante o texto, tentei deixar ele mais enxuto. E a respiração dos atores, o tempo deles, quem determina os cortes é o ator, no nosso caso aqui. E também a questão de não trazer a concretude que o cinema traz normalmente, né? Então, o texto, como era da fantasia, na cabeça de 2 nonagenários, ele nos autorizava a chegar nesse lugar onde tudo é fantasia. Então, nós podemos abrir mão do concreto, né? A gente, além das cadeiras, é só o que a gente tinha, só as cadeiras. O resto era tudo do imaginário, uma escada. Então, acho que dessa forma, a gente conseguiu trazer o teatro para o cinema. E a gente não encerra aqui, porque a gente tem projetos novos nesse mesmo formato. Né? Que formato eu falei aqui no início da sessão, não sei se as pessoas prestaram atenção, mas ele era para ser teatro ao vivo e audiovisual. A gente queria comunicar por quê. Nossa ideia era estrear o audiovisual primeiro, nas redes, né, online, dessa forma, porque eu vi muitos relatos durante a pandemia de espetáculos que atingiam famílias inteiras. Famílias se reuniam na sala de jantar para assistir um espetáculo de teatro, em lugares que o teatro nunca chegou. Então, isso é muito rico, né? Não tem isso que eu insisto com meus colegas produtores. Eu faço parte de uma associação de produtores no Rio de Janeiro, a PTR, que, aliás, até durante a pandemia a gente se reinventou. Nós temos um prêmio
que evidentemente é regional, porque o teatro não permite que você tenha um jurado, 10 jurados em cada cidade. Então, ele acontecia no Rio de Janeiro, as peças que passavam por lá concorriam. Com a pandemia, nós tivemos a ideia de abrir para o Brasil, já que o teatro ficou online. Foi super rico, porque nós passamos a conhecer, não só de nome, mas a gente viu o trabalho de grupos do Brasil inteiro. Foi muito, muito rico. Então, eu acho que a gente, depois de passar a pandemia, abandonar isso é um desperdício. E, infelizmente, eu não estou vendo um movimento ainda sobre isso. Claro, está todo mundo louco para voltar. A gente também. Né? A gente está fazendo questão de chegar nas cidades, nos lugares que são sagrados para a gente. Né? O teatro, a gente fez em Brasília, não é no teatro, mas é do Cine Brasília, que é onde acontece o Festival de Brasília, de cinema, como aqui acontece o Festival do Ceará. Enfim, a gente tem, é claro que a gente gosta dessas casas, a gente quer estar nelas, mas não abrir mão do online. Então, nosso projeto era isso, a gente estrearia no online para atrair essas pessoas, para ganhar novo público, e também depois estrearíamos cidade por cidade, nas que fossem possível, evidentemente, com ao vivo. Então, a gente provocaria 2 experiências diferentes no espectador. Quer dizer, o espectador que gostou da experiência online poderia agora conhecer ao vivo o teatro, que ele talvez nunca tenha ido. Então, nossa ideia de contribuir para essa retomada do público, para uma construção de um público que existe, né? Às vezes a gente lembra que 15 anos atrás a Globo fez uma pesquisa e as pessoas não iam ao teatro porque não achavam que tinham a roupa adequada para isso. Então, essas histórias todas parecem brincadeira, mas é verdade. Somando isso tudo, a gente vai entendendo o distanciamento do público do teatro. E agora, com as novas mídias, a gente tem que realmente se aproximar dele. Então, deixo aqui que a gente está fazendo mais, a gente tem 3 projetos, um está mais em andamento, que é com o Gerald Thomas, ele está escrevendo um texto para o Nanini, e que a gente pretende fazer também as 2 versões. Então, eu espero apresentar aqui no Cine Teatro São Luís as 2 versões. Bom, eu fiquei assim, quando o Neto aqui do São Luís, né, queria agradecer também o convite, pensou na gente, né, para falar um pouco sobre a experiência do teatro na pandemia, a nossa experiência sobre isso, e também ver a realização de vocês e refletir um pouco. Eu acho que tem muitas questões assim que, para a gente de teatro, para a gente que trabalha com a presença do público, né, que precisa da presença do público, ou que achava que precisava, né, tão radicalmente, né, assim, conceitos, noções muito sei lá, indiscutíveis, que a gente nem pensava sobre, como a noção de convívio, de presença, do ao vivo, né, do contato, do encontro. Esse tipo de corte que a pandemia fez foi muito radical, né? A gente estava para fazer um espetáculo dia 20 de março e dia 16 a gente parou aqui, 20 mais ou menos acho que parou Fortaleza, o primeiro lockdown, 20 de março de 2020. E aí a gente estava para se apresentar, né, o meu grupo, enfim, outros tantos grupos e tantos artistas. E aí, a partir daí, a gente vai começando a pensar sobre o que fazer. Só que eu acho que, além da pandemia, que era uma coisa que a gente ainda estava entendendo, achava que durava um mês, né? A gente achava que era não sei o quê, achava um pouco assim, que era mais rápido do que o que... Ou, pelo menos, tinha a esperança de que fosse mais rápido. A gente passou pela pandemia, a gente teve o azar, né, de estar, durante a pandemia, no pior governo, acho que dos piores governos que o Brasil já teve, né? Então, a gente ficou desnorteado também, porque a gente não tinha... como entender muito bem o que fazer com a nossa própria saúde, né, com nossos parentes, enfim, com tudo isso. A gente tinha que se informar por nossa conta, a gente não tinha um Ministério da Saúde que desse conta disso. Então, isso, para o artista, eu acho que mais radicalmente ainda desnorteia mais, né? A gente não tinha nenhum tipo de segurança que viesse de um governo mais organizado, enfim, mas sim interessado em destruir esse projeto de cultura que já vinha sendo destruído desde o golpe contra Dilma. Então, fora tudo isso, a gente está com esse governo, a gente ainda entra num estado de coisas que suspende totalmente a nossa produção e nos recoloca diante dessa, né, nos coloca diante de uma discussão nova, que é possível a gente, dentro de casa, né, com as nossas condições, esperando, sei lá o que, se sai um edital, se não sai, mas tentar se manter
próximos, né, de um jeito estranho, e tentar produzir. Eu acho que essa é uma das questões assim que foi mais difícil de se organizar, da gente se organizar. E o Teatro MAC, no meu grupo, a gente começou com muito gás, achando que dava tudo certo, achando que a gente ia conseguir, aí mandava vídeo, fazia tudo que era coisa, cada um na sua casa, e editava, e não sei o quê. E depois a gente foi caindo em si que a gente precisava de um tempo também para conseguir produzir da forma que para a gente era importante, né? Então, teve um certo recuo, né? E a gente já tinha perdido a sede da gente em 2019, a gente já tinha perdido uma série de projetos em 2018, ou seja, antes da pandemia, o anúncio de um Brasil cada vez pior já tinha sido dado, né? E aí, para a gente, ainda foi mais radical o entendimento de que o que é possível com o teatro que a gente vinha fazendo para, de repente, passar a fazer. Então, a gente se deu a um certo luxo, eu acho, de tentar pensar sobre isso, mais do que realizar, né? E o negócio não acabava, né? Então, 2021, novamente, né? 2020, a gente ainda conseguiu lançar livro, fez uma série de coisas. Mas 2021 já foi um ano de mais recuo e planejar, talvez, em 2022. E agora, em 2023, é que a gente está, de novo, se juntando e pensando, não que a gente defenda só o teatro como o teatro no palco, né? Mas porque esse período, realmente, para a gente, como grupo, diante da realidade que a gente estava vivendo, foi bastante paralisante, né? Paralisante. Embora a gente tenha feito um monte de outras coisas assim importantes também que a gente considera. Mas essa discussão sobre a possibilidade de uma experiência, né, do acontecimento teatral num filme como esse, ou em vídeos que a gente produziu, ou em diversos outros tipos de espetáculo que outros artistas produziram durante a pandemia, foi muito legal de debater e conversar junto com os outros artistas de Fortaleza e também em editais que a gente participou, a Andrea também, né, nacionais e tal. Então, fazer esse tipo de debate foi legal, e foi muito legal ver também a diversidade de produções, né? E aqui, agora, vendo esse filme, nessa produção audiovisual, vocês chamam de produção audiovisual, né, é curioso porque talvez a primeira peça que a gente teve que imaginar, o primeiro elemento do teatro que a gente teve que forçadamente imaginar foi o público, né? A gente ficou sem o público. Então, aqui é muito bonito de ver que o público que chega para esse encontro imaginário deles com tantas entidades, né, ele também não está presente, né? As cadeiras estão vazias, como de algum jeito ficaram, né? Como esse teatro ficou fechado, como tantos espaços ficaram fechados, impossibilitados de reunir gente, né? E aí foi legal ver isso, pensar sobre isso, que eu acho que quando a gente se relaciona com a câmera, a gente se relaciona com esse público imaginário, né? E a peça é perfeita por isso, né? Porque cada cadeira ali seria uma multidão, né? A multidão que a gente precisou esperar e precisou se endereçar diferente, de forma diferente, né? Durante a pandemia, precisou entender que é possível chegar, mas aí começa assim, um monte de problema, tipo, o acesso à internet não é democrático, né? Enfim, as condições todas, e na sala de aula também isso foi terrível também, né? Mas, enfim, vou parar de falar, que eu estou falando bastante, mas pensando aqui, quando antes de vir para o filme, né, e sobre o assunto que a gente ia conversar aqui, essas questões me apareceram. E eu acho também que há uma diferença entre o teatro que se faz no Nordeste, no Ceará, falando de Fortaleza especialmente, e o que se faz em outros lugares, né? Cada lugar tem a sua especificidade. A gente da Inquieta estava na MIT, né, em São Paulo, para fazer o Para Frente Pior, o cenário todo montado no CCSP, o prefeito, isso 18 horas, a gente estava desde de manhã, o prefeito chega, manda uma declaração 18 horas, que a gente tinha 1 hora para desmontar todo o cenário do espetáculo e que a gente não faria mais nenhuma apresentação daquele ano, daquele festival, né, que seriam 4, e a gente conseguiu ainda fazer uma em outro lugar que a gente conseguiu teatro de container, e acabou fazendo de qualquer jeito não, mas de um jeito clandestino, eu diria.
E eu acho que a pandemia, a Fran falou assim, em tal hora a gente deu uma pausa, né, Teatro Máquina, pausa assim, deu uma observada para pensar no que estava sendo feito. E eu percebo que na pandemia as feituras de teatro, né, as obras eram todas muito rápidas, porque tinham muitos editais rápidos que te davam 30 dias para fazer trabalhos. Então acabam que todos os trabalhos eram feitos muito no instantâneo, assim, muito sem tempo de maturar, de pensar. E aí quando acaba esse período de pausa, você tem muita vontade, pelo menos a mim, né, resta essa vontade imensa de dar tempo, de trabalhar numa produção mais longa. E essa coisa dos trabalhos em série, muito rápidos, era completamente associada à necessidade de ter uma grana para se manter, para viver. Uma necessidade de vida, de pagar suas contas, de poder continuar ali na vida que era a vida que a gente tinha até então. Durante a pandemia, eu fiz vários trabalhos eu trabalho com a Inquieta, mas também trabalho muito com pessoas diferentes que me aparecem na vida, no mundo. Então, acabo que fiz vários trabalhos de videodança, trabalhos com 3 atrizes que eu queria muito fazer, trabalhei com uma residência de teatro-cinema para pensar em encenação para a tela, fiz trabalho aqui com São Luís, né, do Gilmar de Carvalho. Então, acaba que foram muitos projetos que, tal hora, eu queria fazer algo meu, assim, muito meu, porque eu queria muito pensar sobre a vida, filosofar, falar de meu pai, que faleceu, sabe? Eu queria muito... E é quase como se não me restasse esse tempo de maturar, de fazer, gerar ali uma possibilidade de encenação mais enriquecida com o que essa pandemia poderia ter deixado sobre o meu corpo, né, sobre a minha vida. E aí, quando eu vejo alguns trabalhos, esse trabalho aqui, a gente vê que não é um trabalho simplesmente de pandemia, é um trabalho de vida, que ele cruza com o artifício que nós do teatro tivemos que aprender muito na pandemia, que foi lidar com o audiovisual, porque era a única maneira que nós tínhamos de compartilhar as nossas narrativas, era por meio do audiovisual. Eu que já tinha feito trabalhos no audiovisual, dirigi algum trabalho, enfim, tinha noção de câmera, de encenação para a câmera. Muita gente não tinha, e não dava para ficar pensando e tendo uma crítica igual para todo mundo, né? Tinha que pensar assim, não, aquela galera que está fazendo teatro, não sei quanto tempo, mas nunca teve uma relação com não sabe fazer uma decupagem de uma cena, não sabe construir luz para a cena que eu digo, a cena da tela, né? Então, todo mundo teve que aprender a se virar, sabe? Assim, tal hora era, André, ajuda a gente a fazer a direção de arte de uma peça que a gente vai fazer para a tela, sabe? Então, acaba que todo mundo aprendeu de tudo, sabe? Ninguém tinha uma grandiosa equipe de cinema, uma equipe múltipla, né? Com o diretor de arte, a iluminadora, o assistente de direção. Era uma pessoa fazendo tudo, aprendendo, lidando com esse artifício. E quando você fala assim, puxa, o quanto que a gente quer continuar com esse jeito de fazer, porque isso nos dá a oportunidade de poder chegar a mais pessoas, né? Em um dos trabalhos que eu fiz na pandemia, que foi o Prosopopeia, que foi um pequeno curta, que inclusive foi para alguns festivais de cinema, só que não foi feito para ser um filme, né? Foi uma residência do Pavilhão da Magnólia, que é um grupo de teatro, que me convidou para fazer uma residência de criação para a tela com artistas diferentes, de diferentes linguagens, para, durante essa residência, pensar a criação para a tela, né? E durante esse processo, foram 3 semanas de residência, a gente acaba pensando nesse projeto, e a coisa mais que todo mundo queria era, André, a gente quer fazer alguma coisa que não seja pesado, que não seja tristão, que não seja cabeção, que não seja conceitual demais, porque a gente quer fazer algo que a nossa tia, a nossa amiga vizinha da rua, a senhora que vende bolo lá na esquina possa ver algo muito perto, algo muito de perto. E aí é uma narrativa super mal desenvolvida, mas é muito lúdica, tem ali as personagens e todo mundo canta, enfim. E acaba que essas narrativas que não seriam feitas, né, no teatro a gente teria muito mais tempo de vida, de maturar narrativa. Quando eu vejo esses trabalhos que foram feitos na pandemia tão rápidos, eu fico, puxa,
puxa, é tão bom poder olhar para esses materiais e ver o quanto que a gente aprendeu com isso e o quanto que eu consigo olhar para a tua observação e fico o quanto que a gente pode continuar fazendo isso, mas com o tempo que o teatro nos oferece, sabe? O que o teatro nos ensina para levar para o audiovisual, né? Eu sou muito, as pessoas dizem assim, tu é de onde? Eu sou muito desses interlugares, né? Da dança, do teatro, do cinema, enfim. E eu acho que todas as linguagens, quando elas se encontram, elas crescem. Sabe, assim, o quanto que o teatro pode ensinar para o cinema, quanto que a gente pode cortar os tapetes vermelhos do cinema, o glamour que o cinema muitas vezes oferece e dá o suor que o teatro propõe, né? Não quero dizer que o cinema não tem o suor, claro que tem, mas os processos de teatro são ligados a um tempo muito específico, né? É um tempo de narrativa que se dá no encontro, né? Então, hoje, quando eu vi esse trabalho, eu falei, a Fran me encontrou no final, eu falei, gente, é teatro, né? Porque surgiram muitas discussões, podcasts, entrevistas nesse período da pandemia para dizer o que era e o que não era teatro. Sabe, esse tempo perdido, talvez não, mas um tempo de reflexão, de questionamento sobre o que é teatro, o que não é teatro, por que deixa de ser teatro, por que não deixa de ser teatro. Então é isso, é um mundo de encenações que se encontram e ganham de todos os lados umas com as outras, e a gente só aprende, e tudo que você aprende, tudo que você ganha, também você perde, né? Então é importante entender que toda aquisição também quer dizer abrir lugar para algo passar, né? Então é isso, compreender o quanto que é rico esse momento e o quanto que a gente pode aprender a notar, né, que apesar da dor, do luto, da nossa dor de Brasil, da nossa dor de mundo, a gente consegue, ainda assim, produzir reflexões. Né? Eu falei muito, meu Deus. Ninguém falou muito, não. Foi ótimo. Obrigado a vocês. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação, para que a gente possa desenvolver, responder? Pode direcionar um de nós três. Fiquem à vontade, levanta o bracinho que tem o microfone. E se identifica, por favor. Ali primeiro. Boa noite. Me chamo Janaína, sou de Fortaleza, mas moro há 20 anos em Londres. E durante o teatro, filme, espetáculo... Filme. Eu chamo hoje de filme. Filme. Me veio, durante a pandemia, o meu convívio em Londres. E me veio algumas lembranças do que eu vivi, do que eu ouvi da classe artística, né? E o que veio mais na minha mente foi o comprometimento do público com o artista. Não sei como foi aqui, no Brasil, ou em Fortaleza. E, enquanto vocês falavam, eu ouvi algumas palavras como produzir, executar, a preocupação do artista para oferecer um projeto para o público, né? E, durante a pandemia, o público abraçou muito a classe artística em Londres, ou na Europa, digamos assim. Houveram inúmeros movimentos, eventos do público para com a classe artística. E foi muito lindo ver isso acontecer, porque foi para todos os locais, para todos os teatros e ruas, todo mundo juntou para participar da classe artística, como sempre foi dito. Foi a primeira classe a parar e a última a voltar, não é isso? E depois, a classe artística, os teatros, as óperas, os musicais, em retorno ao público, quando você ia, a gente andava na rua, tinham todos como é que chama? Os mensagens das pessoas, do público, que ajudou o artista. Até hoje ainda tem no Teatro Real, tem um mural enorme, quando se sobe na escada rolante, das mensagens do público com a arte, né? E eu achei isso interessante. E como você falou da arte, do teatro, ensinar arte
o audiovisual, ou haver essa conexão, essa comunicação, eu também diria, por que não o audiovisual ensinar o teatro? Sim, acho que é troca. É uma troca, mas eu acho, leiga que sou, totalmente sem conhecimento de nada, mas uma pessoa que gosta de arte, de ir ao teatro, de ver óperas, mas de uma linguagem muito inocente, porque não tenho nenhuma técnica e nada, só gosto de ver. E é interessante, o audiovisual, eu acho que tem muito a oferecer ao teatro, há muita conexão, há muita novidade, há muito... Eu acho que o que eu vi hoje, nunca vi nada igual, foi algo realmente único, mas vejo como um divisor de momento, enquanto a arte, o artista e o público. Gostei muito. Interessantíssimo o que vi. Acho que, como público, uma pessoa que não tem a técnica ou não tem o conhecimento didático, uma pessoa que simplesmente gosta de ir ao teatro, ou, enfim, da arte em si, acho interessante essa comunicação do audiovisual com o teatro. Achei interessantíssimo. É isso. Olha, posso responder? Eu fico feliz que você tenha gostado, fico feliz com as suas observações, porque quando você fala realmente de ser uma coisa que traz uma novidade mesmo, né? A gente já fez essa exibição das cadeiras no Rio de Janeiro e São Paulo, onde se concentram as críticas, né, os estudiosos, onde tem sempre alguma leitura crítica sobre o que você fez. E a gente não teve nenhuma resenha sobre o nosso trabalho. Minto, teve uma em São Paulo. Então, quer dizer, realmente as pessoas não souberam onde colocar, não se sentiram confortáveis. Isso faz parte do novo mesmo, faz parte de você estar realmente buscando uma linguagem que as pessoas não estão acostumadas. Então, elas ficaram, talvez tenham gostado, talvez não, isso, enfim, de cada um, mas a gente sabia disso, a gente sabe que a gente, porque como eu falei aqui antes, né, não é um projeto que surgiu na pandemia, a gente já tinha esse projeto e vimos ali na pandemia o momento de colocar. Né? Vimos que ali era um bom momento para colocar, pelas razões todas que eu expus aqui. Sobre a adesão do público à classe artística nesse momento tão grave da pandemia, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não teve essa solidariedade, porque nós, nesse momento, vivíamos como se fôssemos os demônios. Era a tal da caça às bruxas, reinventada pelo governo Bolsonaro. Então, nós éramos vistos como as pessoas que usurpavam o Estado, através da lei de incentivo, né, enfim, para encobrir as rachadinhas da vida e todos esses golpes que a maioria dos políticos, não todos, que a gente tem políticos excelentes também, mas que cometem quando chegam lá em Brasília, né, e também nos estados, né, só lá. Mas, assim, a gente virou o bode expiatório, né, resolveram colocar a cultura como um grande vilão da miséria que o país vive. Então, a gente não teve essa solidariedade tão abrangente. Claro que existem pessoas que foram solidárias, mas, ao mesmo tempo, empresas que apoiam a cultura, como o Itaú, como o SESC, SESI, fizeram movimentos muito rápidos e criaram esses editais relâmpagos, e alguns estados, alguns municípios também, e alguns parlamentares, né, que conseguiram no Congresso, a Jandira Fegalha, que teve à frente disso, é muito importante a participação dela, que foi na aprovação da Lei Aldir Blanc, que foi o que salvou a classe artística do Brasil nesse momento. Ela foi muito abrangente e muito bem empregada. Então, eu espero que tenha te respondido e te agradeço a sua participação. Alguém mais? Boa noite. Você é? Gabriela, meu nome é Gabriela. Faço parte do Folk, Antigas Novidades, é um coral cênico daqui de Fortaleza, tem a direção do Carlos do Vale, não sei se as meninas conhecem, e para mim foi muito lindo ver a peça acontecendo, ver o cinema ali, ver o teatro ali, e me lembrei, né, que eu estava exatamente no Dragão do Mar, para assistir o Ricardo Guilherme e a Silvia Moura, um espetáculo que eles faziam, e foi a última coisa de arte que eu vi. Me lembro também que vinha para cá o espetáculo do Miguel Falabella, e A Mentira,
não sei se vocês lembram, ia lá para o Shopping Rio Mar, não veio também. E foi muito difícil esse período de pandemia. Eu queria fazer uma pergunta para você com relação ao nome, as cadeiras. Se o texto, a apresentação, o espetáculo todo, se realmente eram só as cadeiras ou se vinha gente mesmo, e o porquê do nome As Cadeiras. Olha, esse texto é um texto do Eugênio Ionesco, né, um dramaturgo romeno naturalizado francês, é um texto de 1952. O Ionesco ele faz parte de um grupo de autores denominado pela crítica como grupo de teatro do absurdo, né? E então, na verdade, o título é dele, né? E na verdade, a gente é no texto que Nanini e Camila já queriam fazer há muito tempo. A Camila Amado estreou como atriz aos 18 anos em Portugal com esse texto. Então, esse autor percorreu muito a vida dela. E ela, na juventude, apresentou... o Nanini já conhecia, mas comentou com o Nanini da vontade de fazer junto com ele. E esse texto ele é recomendado pelos autores para que seja feito por jovens, porque ele é um texto muito físico, porque aqui ele está amenizado. E nós subvertemos isso, estamos fazendo com atores. Claro que eles não têm 90 anos, mas estão mais próximos dos 90 do que um jovem de 18, 20 anos. Então, com isso, a gente perdeu uma coisa que o texto dava, que era a farsa. A gente abriu mão da farsa e trouxemos mais realismo, mais drama, o drama desses dois personagens. Então, estava tudo ali no texto. Assim, esse autor é um autor genial, é um autor... a gente sempre fala isso, Nanini, que quando o autor fala do ser humano, e ele é um autor brilhante, esse texto é para sempre, ele não tem data para ser montado, você pode romper com essas questões, porque o ser humano ele se repete, né? A gente está aqui, se pegar aquele livro, o Homo Sapiens, um best-seller, muito interessante, ele fala isso o tempo todo, a gente está se repetindo nos nossos próprios erros sempre, tanto que a gente está indo para onde a gente está indo, né? Então, está tudo lá no Ionesco, eu só fiz adaptar um pouquinho e contar com a ajuda dos dois atores, que são, né, já falam por si só. Não, tem uma coisa que eu fiquei... Tem uma pergunta, só porque eu fiquei com vontade de comentar uma coisa que logo no começo da pandemia apareceu, que foi bem legal para a gente que estuda teatro, faz teatro, pensa teatro, né? Que foi a possibilidade de ver espetáculos filmados, que é uma prática de vários teatros, tipo teatros nacionais, como o National Theatre, aquele teatro alemão, o Volks, não sei o que, esqueci. Volksbühne, esses teatros, eles disponibilizaram logo, assim que começou, os vídeos de produções de 74, de 80, que eram muito bem feitos, assim, que não eram como a gente de teatro filma, quando a gente, né, sobra ali uma grana do cachê, mas não sempre assim, tem também excelentes... o Ivano é ótimo. Excelentes filmagens, né, mas os festivais pedem câmera parada, os festivais pedem um take só, né, e esses teatros estatais, desde muito tempo, entendem a importância de filmar o espetáculo, não só como um registro para a memória daquele espetáculo, mas sim como uma possibilidade de ver em casa também. Então, tipo assim, a gente sabe que novas montagens dos textos do Chekhov na Rússia são consumidos como DVD. Então, é uma coisa que era meio que inacessível, assim, como é que eu vou ver um negócio desse lá, né, que tem que estar na Rússia para fazer? E com a pandemia houve essa possibilidade de, na internet, a gente ver durante um mês um teatro grande, com subvenção do Estado, né, certamente, mas que entendia que a produção audiovisual, desde muitos anos atrás, assim, era um documento histórico, mais do que só um registro desse espetáculo, né? Então, eu tive chance de fazer isso também, isso foi legal, consegui ver coisas que eu não imaginava que eu pudesse ver, montagens históricas, né? Como acaba essa sendo também uma montagem histórica, né? A gente acaba vendo
um pouco do que a gente de um texto do Ionesco na íntegra ou muito próximo do que seria o texto, como mais que uma leitura, é um espetáculo, e isso está sendo produzido numa outra forma de contato. A gente entra com essa produção diante dessa produção de outro jeito, né? A gente vê aqui no cinema, que é diferente de ver no teatro. Então, essa foi uma coisa muito legal de ver na pandemia. E depois, alguns grupos também colocaram seus espetáculos em streaming. Então, enfim, uma certa memória do espetáculo ao vivo, filmado com outra qualidade, né? Que não um registro mais caseiro. Foi uma coisa muito legal de ver a partir da produção de alguns artistas e teatros que abriram isso, né? Isso foi bem legal. E eu me lembrei porque como vocês fazem todo o tempo referência, todo o tempo não, mas no começo fazem essa referência, que estão no teatro, e no final a gente vê os próprios artistas assistindo o que fizeram, e em um determinado momento a gente entende que isso se dá num teatro, né? Pela iluminação, pela cenografia, pelos cortes, enfim. E aí a gente, de algum jeito também, a gente de teatro, pelo menos eu, percebi isso também, que legal, a gente, de algum jeito, está vendo a filmagem de uma encenação, né? É o registro de uma encenação, mas que ultrapassa isso, porque, a partir da linguagem do cinema, se torna um filme, né? Então, isso é muito legal, foi muito legal poder ter acesso a isso durante a pandemia. Foi uma abertura assim, bem importante dos materiais de arquivo, né, desses artistas. Me lembrei disso quando você falou da experiência lá em Londres. Mas alguém ali, né, tinha uma pergunta. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Jéssica. Na verdade, você falou um pouco do que eu iria perguntar até, né, sobre essa questão. E aproveitando já a sua fala, eu acho interessante. Eu sou muito fã do Teatro do Absurdo, já há algum tempo, frequento e assisto algumas coisas. E enquanto eu assisti essa peça, e observando certos cenários e a forma como as cenas se passavam, eu me lembro de uma das minhas primeiras experiências em assistir esse tipo de peça, né, filmada, gravada, que foi A Espera de Godard. Quando eu assisti pós-depressão, né, é uma peça pós-depressão e etc., da Inglaterra, e o cenário em que ele se faz e a forma como ele se faz, em algum momento me refletia cenários, ou a mesma forma como os atores se colocavam dentro da cena, ou a forma como eles buscavam, a câmera buscava eles. Eu achei bem interessante, porque ao mesmo tempo em que passava-se, como você falou, né, precisa-se de atores mais jovens, mas a gente optou pela experiência, pelo drama e etc. E eu fiquei pensando nisso e, às vezes, calculando e buscando entender o que vocês estavam passando. E é bem interessante para mim buscar isso. Mas, além dessa pergunta, do cenário, da forma como foi gravado, a minha real pergunta, aliás, desses apontamentos, a minha real pergunta é se houve uma inspiração, se houve uma busca, se vocês tentaram encontrar algum norte para conseguir entrelaçar esse cenário ao texto, à criação do que estava ali, ao uso dos personagens, se houve um tipo de busca, alguma inspiração além disso, sabe? Era essa a minha dúvida. Olha, inspirações foram várias, até algumas que a gente nem sabe que foram, né? Na verdade, quando você vai fazer um trabalho, as coisas vão esbarrando por você. Umas você procura e outras vão esbarrando, e daí dessas que esbarram, às vezes saem coisas fundamentais para o trabalho. O que a gente procurou fazer foi partir do seguinte princípio: o que é o teatro? O teatro é uma caixa vazia esperando chegar uma ideia. O que é um estúdio? O estúdio é um espaço vazio esperando chegar uma ideia e habitar ali. Então, com isso, a gente rompeu na nossa cabeça, porque a gente fez em estúdio, a gente filmou em estúdio 10 dias. Então, a gente rompeu já com essa divisão teatro e estúdio. Por conta do estilo do Ionesco e porque eu acho que também, porque o texto é tão incrível, tão imenso, e a gente pode abrir mão de uma cenografia, de
Então, o que eu pedi para o diretor de arte, que é o Gringo Cardia, que é um cara muito interessante, muito inteligente, tem trabalhos incríveis, é que ele me trouxesse uma instalação, né? E sugeri que eu precisava ter algumas indicações de espaços de entrada e saída. Então, na verdade, o que aconteceu foi que a gente reuniu uma equipe que era uma equipe de teatro, tá? Então, quando a gente montou o espetáculo, veio o Gringo Cardia, que ele faz vídeo, mas a nossa referência com ele é teatro. Veio o figurinista que já trabalha com a gente há mais de 10 anos, Antônio Guedes, veio a preparação corporal da Débora Coker, a gente veio se munindo de gente do teatro. E fizemos a nossa peça, nós montamos na nossa cabeça, nos nossos ensaios, o que seria. E aí chegou a figura do diretor de fotografia, e com ele também chegou a equipe de som. Então a gente foi somando duas referências, né, de como comunicar com o público, e elas somaram bem. A gente deu essa sorte, podia dar tudo errado, né? A gente deu essa sorte. Então a gente foi entendendo que as importâncias de cada profissional na área do audiovisual, porque eu já tinha feito audiovisual como produtor 2 vezes, mas o audiovisual não é generoso como o teatro é. Você chega lá no audiovisual e fala assim, nunca fez. Então, eu, mesmo sendo produtor que contratava as pessoas, eu era muito jogado de lado. Até que nesse eu era do diretor, então não dá para ser jogado de lado, então eu pude interagir melhor. Mas essa interação dos profissionais das duas áreas foi muito bacana, foi muito rica. E tinha coisa que a gente chegou a uma figura que é importantíssima no cinema, que é a primeira assistente de direção. Essa pessoa, e a segunda também. Essas pessoas, quando chegaram no set, abriram para mim uma possibilidade que eu não teria sem essas figuras. Então, a gente realmente teve que fazer um trabalho das duas equipes. E aí, quando você pergunta sobre essa coisa abstrata, é o Ionesco que te coloca nesse lugar, porque ele realmente, você não precisa de nada. Eu vi 2 montagens de trabalhos dele por um grupo de teatro muito importante lá na França, que é o Teatro de la Ville, que foi o Suíte Ionesco e o Rinoceronte, e lá no Rio, no teatro chamado Cidade das Artes. Era totalmente diferente disso aqui, mas era totalmente Ionesco. Entendeu? Então, é isso, um texto genial te abre a possibilidade de você trabalhar em cima dele. Boa noite. Eu sou gerente técnico do São Luís. Só uma observação. Na pandemia, o São Luís ele começou um trabalho, depois daquela primeira fase da pandemia, realmente todo mundo isolado, de convidar alguns coletivos para gravarem aqui no teatro. Sem público, sem nada, para poder movimentar a parte de cachê, para poder trazer isso, dar uma fortalecida, né? Então, para cada espetáculo desse, era feita uma reunião, roteirizava, e cada espetáculo era uma experiência nova, né? Trouxe uma equipe com 3 câmeras, gravando e disponibilizando isso no YouTube. Isso foi alguns meses, né? Produzindo por semana ou teatro, ou gravando um show e disponibilizando para movimentar isso. Foi feito gravações através do Meet, você gravando, a pessoa e editando depois, espetáculos em casa, só para vocês verem que a gente tem que sair se reinventando realmente de fato, né? Só essa observação, viu? Esse momento realmente foi muito rico. Nesse prêmio de teatro da PTR, a gente teve que criar categorias, que as nossas categorias da premiação eram clássicas do teatro, melhor direção, melhor ator, melhor atriz. Aí eram categorias que a gente foi vendo pelo que estava acontecendo. Então, nós tínhamos categoria que era melhor espetáculo que já existia, que foi adaptado para a nova linguagem. Melhor espetáculo que foi criado nessa nova linguagem. Dentre essas, aí tinha o que foi feito ao vivo, né, que foi transmitido ao vivo, o que foi editado. Então, você foi realmente... Tanta possibilidade surgiu. E, assim, como o André falou, tinha muita coisa feita no acelerado, né? Mas daí surge a coisa sem qualidade, mas também surge essa fagulha do que pode iluminar muita gente, né? E aquilo é aquilo, né? Sim. Não tem como você olhar e dizer, puxa, mas podia ser tão melhor. É aquilo, a experiência do momento, né? E sim, a gente todo encontro de linguagens é aprendizado, né? É enriquecedor, né? O SESC promoveu umas lives, né? Eu vi a Renata Sorrá fazendo uma live de casa, né? Muito incrível. A Mariana Lima, que é uma grande atriz do Rio de Janeiro, mais jovem, também, enfim.
foi uma coisa muito boa para os artistas. É claro que a pandemia não foi boa, evidentemente, mas ela trouxe desafio, né? Então, assim, o artista se reinventa no desafio. E um desafio duplo, como o governo Bolsonaro e pandemia. Lá no Rio de Janeiro nós temos também o Crivella. Então, a nossa cultura lá já está terrível há muito tempo. Mas sobrevivemos, estamos sobrevivendo, estamos aí renascendo com o novo governo, de volta do Ministério, um Ministério que me parece bastante competente pelas pessoas que estão envolvidas lá. Vamos torcer, né? A gente precisa terminar aqui daqui a pouquinho por causa do horário dos funcionários do teatro, né, para a gente poder respeitar. Você fala bem. Presencialmente, mas se manifestaram, se mostraram. Então, mesmo com, eu acho que a mídia distante disso, a periferia em si, ela se manteve forte e viva dentro da arte. Porque é muito difícil a gente encontrar isso sem a mídia. Mas a gente se esquece que a periferia, ela permanece, é dela que saem as grandes mídias e os grandes talentos. E quando ele falou disso, como ele falou, eu lembrei que alguns colegas meus se apresentaram no palco do São Luís e foram gravados. Mas isso também, além do grande palco, estava acontecendo nos pequenos palcos. É importante a gente sempre falar disso também. Sim, sim. Nesse governo, a tendência é que ele volte a olhar para todo mundo, né? A gente espera isso. Acho que nos outros governos, sob a gestão do PT, a gente teve essa tentativa, ao menos, de expandir, né, a possibilidade da cultura se mostrar para todos, e eu acho que a tendência é que isso melhore. Acho que é um esforço nosso mesmo, a gente tem que ficar batalhando isso, e em todos os cantões do Brasil é assim, não é diferente. No Rio de Janeiro, hoje a gente tem, por um acaso também, tínhamos, que agora o secretário mudou, mas é um secretário que também revolucionou bastante nesse aspecto. A gente tem lá um programa de fomento, e que ele colocou de cara que os critérios eram realmente que os grupos viessem de áreas menos abastadas da cidade. Isso provocou realmente uma revolução. Você via teatros na zona sul do Rio de Janeiro que estavam às moscas, cheios de público. Um público, sim, público também que ia prestigiar o seu artista local, mas também formação de plateia, nesse caso. Então, acho que isso é uma evolução que vai acontecer, evidentemente, porque o público também precisa renovar, né? Precisa chegar a um público mais estimulado pelo que a arte pode promover, que é diferente do que o entretenimento promove. A gente tem dois, uma coisa não elimina a outra, cada um tem seu valor. Mas eu acho que, enfim, vamos torcer para que a coisa caminhe para todos os lados. Vocês querem fazer alguma colocação? Não, talvez só entender que essas aproximações entre cinema, teatro, dança, teatro, performance, teatro, enfim, elas não se deram a partir da pandemia, né? Elas existem desde que o cinema começa a surgir. O teatro, obviamente, é muito antigo. O teatro é uma arte muito velha, né? Então, assim, o teatro e essas outras linguagens sempre se deixou contaminar por essas outras linguagens e sempre se reinventou. Só que na urgência que a gente viveu nesse período, aí sim eu acho que tem uma marca importante para a gente pensar, né? O que é possível fazer depois. Eu me lembro muito dessa discussão. E pós-pandemia, o que é que vai ser dessas produções, né? Isso que você falou, a gente sente falta de ver, de algum jeito, um certo resquício disso. Está todo mundo voltando para o teatro, mas cadê as produções que foram feitas a partir dessa urgência, né? E eu acho que, às vezes, é só um certo tempo para a gente entender isso e reconhecer que essas fusões elas já existiam, né? Teatro e cinema, enfim, teatro e a imagem no teatro, enfim, a gente sabe do que eu estou falando. Então, assim, só para entender que às vezes parece a pandemia inaugural, eu acho que inaugural na dimensão da urgência, né? Da gente ter que, para sobreviver ou para tentar se expressar,
aprender essas coisas todas assim e tentar entender como é que elas se comunicam, né? Como é que elas conversam E despertar interesses, né? E despertar interesse e entender que de repente tem um público novo mesmo que pode chegar, né? Que a gente pode entender um pouco da velocidade desse tempo de outro jeito, a partir, né, da relação de uma coisa que vai virar uma live ou que vai virar um vídeo no YouTube. Enfim, coisas que para o teatro às vezes são tanto quanto sagradas, assim, a gente vai rediscutindo, assim, né, uma certa essência do teatro, umas coisas assim, né, e quando a gente pode ver de novo um determinado material ou passar pela essa experiência do gravado, do filmado, enfim, coisas assim, na necessidade, né, pela urgência, eu acho que redimensiona sim. Agora, o tempo para que isso reapareça ou transpire nas novas produções, eu não sei quanto tempo isso vai acontecer, né? Em quanto tempo isso vai acontecer. Mas, assim, de todo jeito, sempre estivemos aprendendo cruzados aí uma linguagem com a outra, desde que o cinema surgiu, né? Só agradecer a escuta e a reflexão coletiva aqui entre nós, porque todo mundo participou desse período e foi lindo ver o trabalho aqui. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. Pelo projeto. Obrigado, André. Obrigado, Fran. Obrigado a todos vocês. Obrigado também. Esse produto aqui, junto com outras conversas que a gente teve em outras cidades, né, a gente já fez esse bate-papo em Brasília, em Recife, no Rio, em São Paulo. A gente vai estar editando e a gente vai estar daqui a pouquinho no YouTube, a gente vai estar anunciando nas redes sociais. E aí vocês vão estar lá, podendo ouvir também outras opiniões de outras cidades. Enfim. Bom, muito obrigado a todos. Obrigada, boa noite.